Fala galera, vamos às super notícias do Grêmio. Deixa o like e ativa o sininho para receber as principais notícias do tricolor gaúcho. O meia Cristaldo do Grêmio, autor de um dos gols do triunfo contra o Bahia neste sábado, dia 1º, negou a existência de sondagem do Toluca do México. O atleta confirmou que está muito feliz no tricolor gaúcho e não pensa em nenhuma saída neste momento. A conversa com a imprensa ocorreu na saída do vestiário da Arena após a vitória por 2-1. O argentino descartou qualquer possibilidade de abrir negociações com outro time nesse momento. Cristaldo chegou em Porto Alegre para o início dessa temporada como uma das apostas atual do vice-presidente de futebol Antônio Brum. O meio-campista de 26 anos foi comprado junto ao Huracan logo no início de trabalho da nova gestão, por 18 milhões de reais. Sendo um dos destaques do Imortal nas competições, o Cristaldo soma 28 jogos com a camisa do Grêmio, balançando as redes em 7 oportunidades e dando 8 assistências aos seus companheiros. Na zona mista, o atleta foi questionado sobre adaptação em Porto Alegre, mas afirmou que tem encontrado facilidades nas mudanças de país porque recebe auxílio dos colegas do Grêmio. Não sei de nada sobre sondagens. Estou muito contente e feliz aqui. Minha adaptação está boa. Estou muito feliz de estar aqui. Os companheiros tornam fácil e me ajudam. Sempre que puder ajudar com gol ou assistência é bom, mas o mais importante é que a equipe vença, explicou o Cristaldo. Agora eu vou para uma notícia que talvez você já saiba o que está ocorrendo, que a Inter Miami admite tentativa de contratar o Suárez, mesmo com a coletiva do presidente Alberto Guerra procurando afastar rumores de uma possível saída do Suárez do Grêmio. O assunto volta a percorrer o noticiário estrangeiro. Desta vez, o periódico El País da Espanha publicou uma entrevista com o dono do Inter Miami, admitindo ter aberto conversas com a camisa 9 do tricolor gaúcho. Suárez está sob contrato, tem uma cláusula e não sei se sairá. Com Di Maria também estamos conversando, mas parece que está a ponto de assinar com outra equipe. Todos os anúncios serão antes de 15 de julho. Para nós é essencial rodear Messi de jogadores do seu nível. Temos falado com Bussi, que é o Busquets, há mais ou menos um ano. No vestiário vai ser muito importante, mas ainda para os meninos da base, comentou o Jorge Mas, o dono do clube. Suárez tem contrato com o Imortal até o final de 2024, mas até o momento a expectativa é que de compra pelo menos o contrato até dezembro desse ano. A multa rescisória estipulada antes da assinatura do vínculo é de 70 milhões de euros, o que totaliza aproximadamente 365 milhões de reais. Por outro lado, a diretoria gremista nega qualquer contato para buscar o jogador em Porto Alegre. Caso acontecesse, só sairia pela multa. O craque mundial vem sendo muito comentado nas últimas semanas por conta das dores incessantes no joelho. Com permanência garantida, o próximo passo é marcar a viagem dele a Barcelona para uma consulta médica. Agora uma outra notícia. Neste domingo, dia 2 de julho, o Grêmio celebra uma data especial em sua história. Há exatos 28 anos, o clube aplicou uma goleada vivida sobre o Atlético Carazinho, em uma partida válida pelo Gauchão. O tricolor venceu por incríveis 6-1, com 4 gols de Wagner Mancini, um de Goiânia e um de Jardel, deixando uma grande marca na memória dos torcedores gremistas. O duelo ocorreu no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, que na época era o palco das grandes conquistas do Imortal. O clube gaúcho entrou em campo determinado a buscar a vitória e desde o início mostrou sua superioridade técnica sobre o Atlético Carazinho. Aos poucos, o Grêmio foi construindo sua vantagem no placar. Wagner Mancini, um dos principais destaques da equipe daquela temporada, assumiu o protagonismo e brilhou intensamente na partida. O meia-campista marcou 4 tentos, demonstrando sua habilidade fora de gol ao longo dos 90 minutos. A partida ficou marcada não apenas pelos números expressivos, mas também pelo futebol envolvendo apresentado pelo tricolor naquela tarde. Os jogadores demonstraram garra, esperança e um grande entrosamento em campo, deixando claro o poderio do tempo e seu status de favorito na competição. O torcedor presente no Olímpico Monumental presenciou um verdadeiro espetáculo, aplaudindo e comemorando a cada gol marcado pelo Grêmio. O resultado não apenas fortaleceu a confiança do elenco, mas também fez eco em todo o estado do Rio Grande do Sul, mostrando a força do futebol gaúcho. Ao longo da história, o Bahia e o Grêmio já duelaram 4 vezes na Copa do Brasil e o time gaúcho conseguiu a classificação em todas as oportunidades. Em 1979, na primeira edição do torneio, as duas equipes estiveram frente a frente, justamente nas quartas de final. Antes de partir rumo ao título, eliminando o Flamengo e conquistando a taça sobre o Sport, o Grêmio não teve dificuldades para despachar o Bahia. O primeiro jogo disputado na Fonte Nova, no dia 5 de agosto, terminou com vitória gaúcha por 2-0, com gols de Cuca e Kita. Já na partida da volta, no dia 12 do mesmo mês, no Estádio Olímpico, Edinho, em cobrança de falta, marcou no triunfo por 1-0. Em 2005, ainda que na Série B do Brasileirão, o Grêmio teve força suficiente para tirar o Bahia do torneio de mata-mata. Depois de perder por 2-1 no jogo de ida, o tricolor gaúcho fez valer a força de sua casa e venceu por 1-0 no dia 2 de março de 2005, com gol de Samuel Lopes, para ir à segunda fase. Naquela oportunidade, o time gaúcho caiu diante do Fluminense nas quartas. 2012. No ano de 2012, Bahia e Grêmio duelaram por uma vaga na semifinal, e já no primeiro jogo, longe de casa, o Imortal abriu vantagem ao vencer por 2-1 de virada.
virada, com gols marcados por Fernando e Nilton. No jogo de volta, os gringos Miralles e Marcelo Moreno garantiram a vitória por 2-0. O time de Vanderlei Luxemburgo acabou eliminado na sequência, na semi para o Palmeiras, que se sagrou campeão. Em 2019, há cerca de 4 anos, os dois times pela terceira vez duelaram pela quarta de final da Copa do Brasil. No dia 10 de julho de 2019, na Arena do Grêmio, o primeiro jogo acabou empatado em 1-1, com gols de Everton Cebolinha de pênalti e Gilberto. Já na segunda partida, o time comandado por Renato Gaúcho venceu por 1-0 em plena Fonte Nova. O gol do Alisson. Quem lembra do Alisson, motorzinho? Naquele ano, o Imortal foi eliminado pelo Atlético Paranaense, que bateu o Internacional na decisão. O Grêmio entra em campo na noite da próxima terça-feira, buscando manter vivo o sonho da conquista do hexacampeonato da Copa do Brasil na Arena Fonte Nova, em Salvador. O tricolor irá encarar o Bahia a partir das 9 horas da noite no jogo de ida das quartas de finais. O confronto está marcado para o dia 12 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Depois de eliminar o Cruzeiro nas oitavas, o Imortal quer manter a tradição para se igualar ao time mineiro como o maior vencedor da história da competição. O Grêmio já levantou o troféu em 5 oportunidades contra 6 dos mineiros. Ao longo dos anos, o time gaúcho já viveu grandes emoções no torneio. Uma delas foi o Flamengo em 1997. O tricampeonato do Grêmio foi conquistado de forma invicta, mas com direito a 2 duelos emocionantes valendo a taça. Depois de passar por Fortaleza, Portuguesa, Vitória e Corinthians, o tricolor gaúcho teve o Flamengo pela frente na final da Copa do Brasil de 1999. O primeiro jogo foi disputado no Olímpico, em Porto Alegre, em 20 de maio e acabou empatado por 0-0. Já no dia 22, as duas equipes se enfrentam no Maracanã, diante de mais de 95 mil pessoas nas arquibancadas. Sem se intimidar, a equipe de Evaristo de Macedo saiu na frente logo nos minutos iniciais com João Antônio. O Flamengo, entretanto, virou na primeira etapa, com Lúcio e Romário, já aos 34 do segundo tempo. Coube a Carlos Miguel, cria da base gremista, anotar o gol do título. Corinthians em 2001. Depois de passar por Vila Nova, Santa Cruz, Fluminense, São Paulo e Curitiba, o Grêmio encontrou o Corinthians na grande final da Copa do Brasil de 2001. O primeiro duelo foi disputado no Estádio Olímpico e o tricolor teve que correr atrás do prejuízo. Após sair perdendo de 2-0, a equipe gaúcha buscou a igualdade graças a 2 gols de Luiz Mário. A igualdade deixou a decisão para a segunda partida, no estádio Morumbi, em São Paulo. No dia 17 de junho, depois de abrir 2 gols de vantagem com Marinho e Zinho, a equipe do Tite chegou a ver Everton descontar, mas garantiu a conquista do título com Marcelinho Paraíba já na reta final. Atlético Paranaense 2016. No ano que conquistou seu título mais recente, o Grêmio precisou das cobranças alternadas de penalidade para deixar o Atlético Paranaense pelo caminho nas oitavas de final. Na ida, o tricolor venceu por 1-0 na Arena da Baixada, com gol de Miller Bolanos. Já no duelo da volta na Arena do Grêmio, André Limão marcou o gol da vitória, os paranaenses. Nos pênaltis, o Furacão teve a chance de se classificar na 7ª cobrança, logo após um erro de Kahneman. No entanto, o goleiro Everton assumiu a responsabilidade e parou em Marcelo Groy. Na sequência, Guilherme converteu para o Grêmio e o zagueiro Paulo André acertou o travessão. Sobre o jogo do Bahia contra o Grêmio pela Copa do Brasil, será que a gente vai ter a famosa Lei do Ex? Na tarde da última sexta-feira, dia 30, a delegação do Grêmio viajou para Salvador com foco total em 2 confrontos, seguido diante do Bahia. O primeiro aconteceu no sábado, dia 1º, às 6h30, na Fonte Nova, válido pelo Brasileirão, e o segundo ocorre na primeira terça-feira, dia 4, no mesmo local, às 9 horas da noite, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O time de Renato Portaluppi teve semana cheia de trabalho com direito a jogo-treino e vitória por 3-0 em cima do Lajadense. Na partida de sábado contra o Esquadrão de Aço, Renato foi com força máxima e venceu os baianos por 2-1 com gol de Cristaldo e Gustavo Martins. Além disso, o duelo ficou marcado pelo retorno do atacante Ferreira, que não atuava desde a final do Gauchão de 2023, e foi ele que deu o passe pro gol. Do outro lado, o tricolor contou com alguns jogadores importantes, sendo que um deles é conhecido do torcedor gremista, o meia Tassiano, considerado como um dos grandes xodós de Renato no futebol, esteve em campo contra o Imortal e quase fez a diferença. O Tassiano quase engurpiu a gente. Além dele, o time baiano conta com Gabriel Teixeira, mais conhecido como Biel, que deixou o Grêmio no fim da última temporada. Na ocasião, o Grêmio optou por não exercer a compra do atacante, previsto em contrato na época por $2 milhões. O Avante foi contratado no início de 2022 para ser reforço na Série B do Brasileirão, tendo certa relevância pelo momento vivido no time. O próprio técnico Renato Gaúcho havia dado aval para a permanência dele, mas o alto custo o afastou de Porto Alegre. Sendo assim, o atleta se tornou o reforço mais caro da história do Bahia. O clube baiano topou pagar ao Fluminense o preço aproximado de $2 milhões. Já Tassiano, querido pela torcida gremista, foi peça importante no hexacampeonato gaúcho do tricolor, porém optou por deixar o sul do Brasil na sequência da campanha. O clube de Salvador optou por desembolsar cerca de $1,5 milhões pela chegada do Tassiano.